Fala pessoal, beleza? Professor Gabriel Andrade aqui na área, diretamente dos Estúdios Caveiras Negras, para dar início a uma disciplina de suma importância para o seu concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. É um prazer estar integrando o corpo docente aqui do Caveiras Negras em mais um curso com especificidade e objetividade para o concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás, concurso que você será aprovado. Está chegando, estamos gravando um curso complexo e ao mesmo tempo compacto, mas trazendo jurisprudências, súmulas, inclusive na maioria das aulas terá um bloco à parte apenas abordando jurisprudências. É muito interessante isso. E, obviamente, ao decorrer também as jurisprudências pertinentes àquele tema, ao decorrer dos blocos, nós iremos sempre estar pontuando. Mas, ao final, será um apanhado geral de jurisprudências, teses e súmulas, beleza? Então, vamos dar início. Hoje, uma matéria muito importante, Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. Uma lei que no último concurso de 2019, nós tivemos 8 questões. Veio como uma disciplina especificamente ali para o concurso da Polícia Penal. O importante é você compreender toda a Lei de Execução Penal, não apenas decorar, porque nós teremos uma questão discursiva. E a chance que o tema dessa questão discursiva, que é a redação, seja a Lei de Execução Penal, assim como fora em 2019. Lembro até hoje, concurso que o professor Roger esteve aprovado, eu também tive a oportunidade de ser aprovado nesse concurso, e o tema foi quais objetivos, como se fosse isso, quais os objetivos da Lei de Execução Penal. Um tema bem tranquilo, mas se o camarada não dominasse a 7.210, era fumos em rabos, como diz o professor Caldeira. Então, olha, vamos dar início. Já adianto para você que, como a LEP, ela é praticamente uma disciplina à parte, obviamente que ela está dentro do direito penal especial, mas nós tratamos, assim como a banca em 2019 tratou, como uma disciplina à parte. Tivemos 8 questões de lei de execução penal. Eram 40 questões questões específicas, 40 questões, e dessas 40, 8 eram de lei de execução penal, como uma disciplina à parte. Então, nós trabalharemos de forma mais detalhada eu digo para você, toda a lei de execução penal. São 200 artigos, obviamente não vamos bater os 200, mas grande parte que já foi cobrado e que tem pertinência para ser cobrado posteriormente, atualizações que houveram, nós iremos trabalhar aqui, beleza? Então tá aí, olha que show de bola que ficou nosso slide, curso específico, Polícia Penal de Goiás, Caveiras Negras Concurso. Tá aí, professor Caldeira, policial penal do estado de Goiás, está comandando, coordenando aí esse curso juntamente com o professor Natanel, um curso de excelência. Inclusive, vocês terão aula também com o professor Roger, que também atualmente é policial penal, né? Aprovado no último concurso de 2019. Eu também tive o privilégio de estar aprovado neste concurso e eu até explico para você, já fazendo um link, porque essa aula de lei de execução penal como uma disciplina à parte será mais extensa, né? E aí eu te aconselho ir bem tranquilo, sem muita pressa, para você exaurir todos os vídeos relacionados à lei de execução penal. Então a gente vai trocando uma ideia bem tranquila, bem light. E aí esse primeiro momento que eu digo para você, olha o tanto que é importante você dominar o tema, né? Mas não só dominar o tema, você saber uma estrutura na redação. Isso aí já é com o professor Paulinho Purim, que é o cara, né? À época, em 2019, eu tinha domínio do tema, lei de execução penal, né? E aí foi sobre os objetivos, bem tranquilo. Cara, deitei e rolei na redação de forma técnica, se você for analisar a questão do conteúdo, né? Abordei os objetivos, fiz um link em direitos e deveres, só que a estrutura não foi correspondida à que foi pedida. Consequência, eu tirei uma nota um pouco baixa na redação, comparado ao tema, que era um tema simples. Beleza? Então, passei em 31º colocado no objetivo, com a redação fui lá para 71. Então, calcula aí mais ou menos quantas posições que eu caí com a redação. Fui para 71, beleza? Então, note que realmente, isso para regional de Goiânia, obviamente que a redação ela é importante, mas não só o domínio técnico, mas também saber fazer estrutura, que à época eu tive dificuldade para desenrolar. Então, é muito importante compartilhar minha experiência para vocês verem aqui. Beleza? Vamos lá, então? Lei de Execução Penal 7.210 é imprescindível. Imprescindível que você faça a leitura de toda a letra da lei.
mas nós faremos isso aqui ao decorrer dessas aulas. Eu irei trabalhar com você toda a lei de execução penal, mas posteriormente, quando você for fazer uma revisão, foque na letra da lei, beleza? Porque nós não temos tantos julgados, os que nós temos, eu irei trabalhar com vocês. Então, não tem muito para onde correr, né? Igual o direito penal, que ele é amplo, o processo penal é amplo em jurisprudências, tem muitas jurisprudências de execução penal, mas elas são exauríveis e muitas das vezes não estão ligadas diretamente à lei, à LEP, né? É ré sobre execução penal, mas não tem uma ligação talvez direta com o inciso lá da LEP, beleza? E do que nós tivemos aí de jurisprudência, nós iremos trabalhar aqui nesta aula. Agora, a letra da lei, eu preciso que na revisão você trabalhe isso, mas nós iremos trabalhar aqui. Primeiro momento, então, uma parte teórica para você compreender sobre execução penal, para você compreender também sobre o que seria pena, você compreender o que seria medida de segurança, esse momento mais teórico, qual a teoria adotada, porque é necessário para você fundamentar uma questão discursiva, uma questão mais pesada, né? E também para você conseguir lograr isso, uma questão mais teórica, Então nós estudaremos aqui a finalidade da pena, beleza? E aí nós entraremos aqui mais especificamente nas teorias, beleza? Nas teorias. Nós temos 3 teorias, veja só, nós temos 3 teorias, e eu vou colocar isso num quadro bem tranquilo para você, né? Que vão abranger essa questão aí da teoria da pena. Mas antes, eu vou trabalhar essa finalidade para você. Eu coloquei aqui teorias da pena adotada, teorias da pena existentes, né, e adotada na LEP, mas antes, bem simples e bem rápido. Obviamente, isso aqui não tem tanta incidência, mas eu preciso que você compreenda. Finalidade da pena, ela vai ter esse caráter retributivo e o caráter preventivo, certo? Mas isso você vai compreender quando eu explicar a teoria, vai compreender mais quando eu explicar a teoria no próximo slide. Veja só, quando eu falo na teoria relativa, né? Na teoria relativa são 3 teorias, beleza? Já vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, fazendo sempre um link, ó. São 3 teorias aí, né? Quando eu falo em teoria da pena. Eu tenho a teoria absoluta, certo? Teoria absoluta. Nós temos aí a teoria relativa, certo? E nós temos também a teoria mista, ou também chamada de unificadora. Vou colocar teoria mista, beleza? Tranquilo, compreendeu aí? 3 teorias quando eu falo em teorias da pena, certo? Só que quando eu falo aqui nesse caráter, nesse viés retributivo e preventivo, eu estou me referindo à teoria relativa. E qual que é esse caráter retributivo? Veja, o nome já fala, retributivo. Tá falando que a pena tem por finalidade ali retribuir à sociedade que o mal que lhe foi causado ali. Beleza? Então o nome já fala caráter retributivo. Quando você vê uma questão mais teórica, normalmente mais para defensor público, tem mais relação também, você nota eles fazendo essa inversão ali nas teorias da pena e nesse caráter retributivo e no caráter preventivo. Quando eu falo sobre esse caráter preventivo, então no retributivo, retribui à sociedade o mal causado pelo infrator. Então a pena ela tem como se ela tivesse uma finalidade de castigo, beleza? Como se ela tivesse uma finalidade de castigo. Quando eu falo no caráter preventivo, a pena tem por finalidade, o nome já fala, quando eu falo em finalidade sobre o viés preventivo, é prevenir outros crimes. E aí quando eu falo em prevenção, né, tem 2 viés também, que é o viés de prevenção geral e prevenção especial. Prevenção geral, destinatário é a coletividade. Então, quando eu falo no caráter preventivo sobre o viés, sobre uma análise de prevenção geral, o destinatário é a coletividade. Quando eu me relaciono à prevenção especial, o destinatário é o criminoso. Tranquilo? Gente, calma, tranquilo, respira. Ó, veja só, isso daqui, esse momento mais teórico, nós vamos cair matando na letra de lei já. Só que eu preciso que você tenha esse primeiro contato para te ajudar a fundamentar ali, você citar a finalidade da pena na sua redação discursiva, caso você consiga encaixar, obviamente, a depender do tema, e que você tenha essa visão mais aprofundada do tema, beleza? Então, finalidade da pena, quando eu falo na finalidade da pena, eu acabo fazendo um link nas teorias da pena, e quando eu falo em teorias da pena, nós temos 3, a absoluta, nós temos a relativa e nós temos a mista ou unificadora.
Beleza? Quando eu falo na teoria absoluta, né, o objetivo ali seria mais punir. Beleza? Então, quando eu falo na teoria aqui, a palavra-chave seria que a pena teria por finalidade, teria o caráter ali punitivo, punir o agente pelo mal praticado, um caráter mais punitivo. Quando eu falo na teoria relativa, nós estamos vendo ela agora. Eu falo na prevenção geral e prevenção especial. Opa, teoria relativa, então eu falo em prevenção geral, né? E eu falo em prevenção especial. Ambos aqui, opa, geral, coletividade, especial, específico para o criminoso. Ambos eu vou analisar sobre dois aspectos: aspecto positivo e negativo. Aspecto positivo na prevenção geral, aspecto negativo, intimidar a sociedade para que não pratique novos crimes. Então, sobre o caráter de prevenção, a pena tem por finalidade, dentro desse caráter preventivo, falar assim, se você cometeu o crime, o que vai acontecer com você? Tá vendo ali o cara? Ele tá preso, encarcerado. Beleza? Sobre o caráter ali negativo. Sobre o caráter positivo, fazer valer a lei. Inclusive, artigo 1º da Lei de Execução Penal. Beleza? Efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Efetivar as disposições de sentença. Efetivar as disposições de sentença. Ora, o que é isso? É fazer valer a lei. Efetivar o que o juiz colocou na sentença, as disposições da sentença. 2 anos de pau. Opa, o cara vai ser encarcerado. Opa, 8 vai ser encarcerado. Como que vai ser? Beleza? Então, ele está fazendo valer o que está ali na sentença do juiz. A pena tem por finalidade, na prevenção geral, esse caráter também. Prevenção especial, destinatária ao criminoso. Negativa, sobre o caráter negativo, viés negativo. Manter o criminoso no cárcere e assim evitar a reincidência. Então, o cara vai estar encarcerado, né, visando essa prevenção geral, além do caráter ali, primeiro, na prevenção geral, de mostrar para a sociedade, olha, se você cometer um crime, vai acontecer isso com você. Mas e para o criminoso? Qual é essa finalidade? Qual é esse caráter? Olha, você vai ficar preso para que evite um prazo ali, até que você pense na merda que você fez, para que você não cometa outro delito. Beleza? E sobre o viés positivo, a busca da ressocialização. E aí nós veremos aqui, ao decorrer da Lei de Execução Penal, diversos institutos, instrumentos que visam a ressocialização. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. E nós temos aí a teoria, a teoria mista, que nada mais é que a teoria absoluta mais a teoria relativa, tendo como finalidade, como base, punir, prevenir, intimidar e ressocializar, juntando tudo. Beleza? Então, na teoria mista, que é essa que é adotada no Brasil, na LEP, no Brasil, né? Adotada na LEP, Lei de Execução Penal. Ela tem por finalidade aí, já vamos colocar, tudo. É a teoria absoluta mais relativa. Punir, certo? Prevenir, certo? Intimidar, certo? E ressocializar. Então, junta a teoria relativa mais absoluta, nós temos aí a teoria mista ou unificadora. Essa, galera, aqui, é adotada na Lei de Execução Penal, certo? Ela é adotada na Lei de Execução Penal, beleza? E nós identificamos ela através lá do Código Penal, do artigo 59, mas posteriormente nós trabalharemos isso, quando fala ali na fixação da pena, beleza? Então, finalizamos esse primeiro momento aqui, Vem cá comigo, finalizamos esse primeiro momento, será uma aula bem completa, tira o print aí, vou apagar a licença, bem completa mesmo, porque você chegará apto a trabalhar qualquer tema que for cobrado ali dentro da execução penal. E aí, beleza, você compreendeu, professor? Lei de execução penal, né? Nós primeiro vimos aqui a finalidade da pena, certo? Nós vimos as teorias da pena, né? 3 teorias, e a adotada ali no nosso ordenamento jurídico, né? Mais especificamente está ali extraído de um artigo do Código Penal, né? Artigo 59, ele traz ali que o juiz vai analisar uma série de circunstâncias na fixação da pena, dentre outros, beleza? E aí, nós entramos agora de fato na Lei de Execução Penal, mas antes, você compreendeu, beleza, essas teorias. A execução penal, né? Quando eu falo em execução penal, eu estou falando voltado para aquele cara que foi, vamos colocar assim,
que está encarcerado, que cometeu um crime, vamos colocar cometeu, destinado à pessoa que cometeu um delito, né? E aí é interessante eu explicar para você que a lei de execução penal, né, ela vai trazer diretrizes para a pessoa que tiver, a lei de execução penal vai trazer diretrizes para pessoas que estiverem numa execução penal, no cumprimento de uma sanção penal. E aí, caso você não tenha se familiarizado lá dentro especificamente do direito penal, eu te explico agora. Então, lei de execução penal ela é uma lei que vai trazer diretrizes que vai regular o que acontece na execução penal, dentro das unidades prisionais, pós a sentença. Num cumprimento de uma pena restritiva de direito, ela vai regular, ela vai trazer diversos dispositivos regulando a execução da pena. Mas não só a execução da pena, mas como uma execução de uma medida de segurança. E aí eu preciso explicar para você que sanção penal é um gênero, né? Talvez você já tenha visto, talvez não. Gênero. Opa, esqueci o acento. Que abrange, né? Que abrange tanto pena, então sanção penal abrange pena e medida de segurança. E eu te pergunto, qual a diferença? Qual a diferença de pena e medida de segurança? Você já sabe? A pena é um instituto aplicado àquele que é imputável, beleza? Então a pena é aplicável, né, ao imputável. Já a medida de segurança é aplicada ao inimputável. Beleza? Inimputável. Tranquilo, então você compreendeu aí. Imputável, maior de 18, capaz, inimputável, ele não tem capacidade ali de compreender o caráter ilícito do fato. Então você compreendeu, sanção penal. A LEP vai regular o cumprimento das sanções penais, de uma pena, de uma medida de segurança, e assim sucessivamente. E aí agora você vai compreender que nós vamos entrar na lei. Primeiro artigo da lei de execução penal. O artigo 1º traz o objetivo da lei de execução penal. Abra o seu vadimeco. O meu está aqui aberto, do lado, está aqui. Artigo 1º. Ele vai trabalhar para você, ele vai trazer. A execução penal tem por objetivo, veja só, efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, beleza? A LEP traz integração aqui, tranquilo? Só essa atenção. Coloquei a integração, mas a lei de execução penal, em seu artigo 1º, fala em integração. Integração. Não vamos entrar nessa diferença técnica, não será explorado, não entrarei aqui. Mas beleza, beleza. 2 objetivos ali nós identificamos prima facie na LEP, Lei de Execução Penal. E olha que interessante, ele fala integração social do condenado e do internado. Condenado imputável, internado inimputável. São diferenciações terminológicas que você tem que compreender. Lá na frente nós vamos ver algumas condições que essa diferenciação é importante. Beleza? Coloquei uma atenção importante para você. Os condenados pela justiça militar e eleitoral, ficam sujeitos às regras da LEP quando estiverem cumprindo pena no estabelecimento penal comum. Bem tranquilo, deixa eu te explicar. O cara, eu sou policial militar, fui condenado pela justiça militar, certo? Em regra, eu cumprirei ali no âmbito da justiça militar minha pena. Mas imagine que não tem e eu fui cumprir a minha pena, então já estou na esfera de execução penal em um presídio comum. Eu ficarei sujeito às regras da lei de execução penal. Ah, mas você foi condenado pela justiça militar. Ah, mas você foi condenado pela justiça eleitoral. Não importa. Se você estiver aí no estabelecimento comum, você fica sujeito às regras da justiça comum, da justiça ordinária, da lei de execução penal. É simples, beleza? Outro ponto que traz aí o artigo 3º no parágrafo 1º. Não haverá distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Aqui é a literalidade do artigo 3º, parágrafo 1º, beleza? Do parágrafo único. Vamos lá? Parágrafo único. Note que ele fala racial, social, religiosa ou política. Atenção.
Quando você tenta ali fazer um link na 7.716, aí você vai querer tentar trazer ali por razões de idade, ligado ao Estatuto do Idoso também, ou por razões de gênero, né, que já tem um entendimento do STF. Aqui é simples, não haverá qualquer distinção. E na execução penal de raça, social, religião, política, mas haverá, por exemplo, haverá distinções, por exemplo, de idade. Nós temos distinções previstas ali, de idade, sexo, né? Beleza? Tem essa diferenciação e alguns tratados até de orientação sexual, beleza? Mas atenção, idade e sexo não abrange esse artigo 3º, parágrafo único. Tranquilo? Tranquilo? Então batemos aqui três dispositivos enjoados de ser cobrado já. Condenado pela Justiça Militar Eleitoral, eles ficam sujeitos à LEP, quando estiverem cumprindo pena no estabelecimento comum. Ah, mas ele foi condenado pela Justiça Militar Eleitoral. Está com estabelecimento comum, lei de execução penal. Direitos, deveres referentes à lei de execução penal, a progressão, tudo referente à lei de execução penal que ela já traz, certo? Distinção não haverá de natureza racial, social, religiosa ou política, mas haverá distinção sim. Haverá distinção de idade, nós veremos aqui em relação ao trabalho para o maior de 60 anos. Mulher, estabelecimento diferente, por óbvio, beleza? E temos até alguns tratados que trazem outras diferenciações de gênero, tranquilo? Seguimos. Da classificação, também já foi muito cobrado, depois eles diminuíram, certo? Diminuíram, mas voltaram, temos uma tendência em voltar a ser cobrado essa CTC, que nós trabalharemos ela agora. Olha só, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Obviamente que nós temos um princípio constitucional que versa sobre a individualização, certo? Da pena. Individualização da pena. E aí, para você fazer jus a essa individualização da pena, certo? Esse princípio que ele é constitucional, nós temos o quê? Que fazer uma análise, que fazermos um filtro. E esse filtro é feito através de uma classificação, beleza? Então, abre aí seu Vadimeco, pega aí para mim, ou no seu computador, mas me interessa é que você tenha um Vadimeco, né, da Polícia Penal, um Vadimeco específico, beleza? E aí, abra no artigo 5º, o meu tá aqui, ó, tranquilo? Beleza? Tranquilo, então vamos lá. Você vai abrir no artigo 5º e vai analisar. Ele traz, veja só, os condenados serão classificados, vimos aí, segundo antecedentes de personalidade, para orientar a individualização da pena, baseado no que aí você já sabe que princípio, aí você escreve no seu Vadimeco, princípio da individualização da pena. Da pena. Nada mais, nada menos que ele garante o quê? Aos infratores que ele tenha o seu cumprimento de forma individualizada, mesmo que tenha praticado crimes iguais, certo? Porque cada indivíduo ele tem a sua personalidade, tem os seus antecedentes, tem o seu histórico, beleza? Cada indivíduo é um, então você tem que a pena seja cumprida de forma individualizada. Obviamente que você terá ali, né, na coletividade um encarceramento, mas que os critérios de fixação na hora da pena sejam aplicados de formas individuais. Mas praticaram crimes iguais. Mas cada um tem seu histórico, cada um tem o seu passado, né, vamos dizer assim, os seus antecedentes. E aí, quem realiza essa classificação? Quem realiza? Aí o artigo 6º traz, ó. A LEP fala, a LEP tá aí, traz aí, artigo 6º, acompanha aí comigo, pega aí. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação. Ela elaborará um programa individualizador da PPL, pena privativa de liberdade, adequada ao condenado ou ao preso provisório. Nós veremos essa diferença. A primeira diferença que eu quero te falar, nós temos duas CTC, Comissão Técnica de Classificação. Nós temos a CTC, que vai fazer essa individualização para os cumprimentos de pena privativa de liberdade e para pena restritiva de direito. Então é diferente, beleza? Tranquilo? Ou não? Vou ver se eu trouxe o quadrinho. Não trouxe o quadrinho. Beleza, mas a gente faz aqui tranquilo. Quem realiza essa classificação?
Então, primeiro, nós vamos... Quem realiza essa classificação, você sabe. Comissão Técnica de Classificação. Composição. Qual que é a composição da CTC, gente? A composição da CTC para os que cumprem pena privativa de liberdade. Atenção aí, vou colocar aqui. Por quê? A Comissão Técnica de Classificação, para elaborar esse programa individualizador, ela é composta pela galera que nós iremos colocar aqui, diretor, 2 chefes de equipe, tudo mais, beleza. Só que essa composição que nós colocaremos aqui, são para os presos, né, para os condenados à pena privativa de liberdade. A comissão técnica para os condenados a uma pena restritiva de direito, ela é composta por outras pessoas, beleza? É outra composição. Então vamos lá, o artigo 7 traz: a comissão técnica em cada estabelecimento será presidida pelo diretor. Então primeiro aí, ó, diretor, que ele é inclusive, ele é o presidente da CTC. Ela está no artigo 7º, pessoal. No mínimo, 2 chefes de serviço. 2 chefes de serviço. Aqui no Goiás nós chamamos de chefe de equipe. Inclusive, o professor Caldeira já foi em diversas unidades chefe de equipe. Certo? Um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Beleza? Um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, beleza? Assistente social. Tranquilo? Essa é a composição, lembre, essa é a composição, tem que decorar sim, tem que decorar, beleza? Tem que decorar. Para os gravados, para os condenados a uma pena privativa de liberdade. Gente, professor, qual que é a diferença? Vem cá, vou pegar essa página em branco aqui, tem espaço. Quando eu falo em pena, né? Ela pode ser ali uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito e a multa ela tem um caráter de pena também, certo? Quando eu falo em pena privativa de liberdade, eu estou me referindo à reclusão e à detenção, beleza? Já quando você vai lá no Código Penal, deixa eu ver se eu consigo olhar o artigo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo olhar o artigo para vocês aqui, que lá no Código Penal ele traz quais são as penas restritivas de direito. Você terá direito a restritos ali, diversos direitos seu cerceado. Inclusive o Código Penal fala as penas, olha só, consegui puxar aqui, as penas, veja só, artigo 44, isso mesmo, artigo 44 do Código Penal. Abre aí. Aqui a gente vai puxando e vai já fazendo o link para você dar uma olhada e familiarizar com as penas restritivas de direito, beleza? São penas, é isso mesmo, artigo 44, penas restritivas de direito. Visualiza aí quais são. Nós temos diversas penas que irão visar, obviamente, né, a restringir direitos dele sem ele estar cerceado. Porque quando ele está, e eu trouxe um julgado nesse sentido, se ele está cumprindo uma PPL, uma pena privativa de liberdade, como que ele vai ser submetido a uma pena restritiva de direito? Sendo que ele não está nem do lado de fora para cumprir, certo? Então, nós veremos sobre essa impossibilidade aí, salvo se ele estiver no regime aberto. Nós veremos lá na frente esse julgado. Jurisprudência já foi cobrado, eu trouxe para você. Pena privativa de liberdade e ele foi condenado às duas, a uma PPL e uma PRD. Tem como ele cumprir as duas? Se ele tiver no aberto da pena privativa de liberdade, pode. Beleza? Então, tranquilo. Pena restritiva de direito, né? Então, tem finalidade de restringir direitos. Tá no artigo, coloquei o artigo. Não lembrava de cabeça, consegui puxar aqui ao vivo. Artigo 44. Beleza? Traz lá requisitos objetivos e requisitos subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade para esse tipo de direito. Porque a PRD, ela tem por finalidade, muitas das vezes, substituir a PPL, pena privativa de liberdade. Então nós falamos que a PRD ela é uma substitutiva da privativa de liberdade. Beleza?
Então ela é uma substitutiva. E aí tem várias, né? O Código Penal traz várias também ali, interdição, limitação do fim de semana, certo? Suspensão da CNH, é uma PRD não prevista ali diretamente, mas por exemplo no CTB nós temos essa previsão, certo? Então nós temos diversas penas de direito. Mas ao caso dentro da LEP aqui, nós focaremos em outro momento, em outro viés, na verdade, não aqui em trabalhar quais as penas de direito, porque pontos que são cobrados da LEP não tem olhos para isso, beleza? É mais voltado em outros aspectos ali. Tranquilo? Vai lá, toma uma água, nós voltaremos, veja aqui já, nós voltaremos aí, dando continuidade à classificação da CTC. Gravou essa classificação? Beleza. No próximo, nós veremos a composição da CTC. Então, CTC, a composição dela, que é pequena, né? Para pena restritiva de direito. Beleza? Os que são submetidos a uma pena restritiva de direito, eles terão a classificação, beleza? Eles terão a classificação, porém a composição, na verdade, o parágrafo único, né? Ele já traz que a composição nada mais é do que uma comissão que atuará junto ao juízo, e essa comissão é a CTC, né, sendo integrada por fiscais do serviço social, beleza? Então aí, a gente acabou já vendo nesse bloco ainda, coloque aí, composição é o que? Composta por fiscais do serviço social. Beleza? Essa aqui são os fiscais do serviço social que vão cumprir um PRD. Por quê? Ela é pequena assim. A pena restritiva de direito, ele não está dentro do cárcere, ele não está dentro da unidade prisional. Ele, por exemplo, ele está na casa dele. Ele está na casa dele com uma limitação de fim de semana, por exemplo, que é uma pena restritiva de direito. Beleza? E aí ele tá lá, beleza, ou ele tá com uma prestação de serviço à comunidade, que é uma pena restritiva de direito, uma PSC. Quem vai fiscar ele não é o diretor do presídio, compreende? É o assistente social, é o serviço social que vai fazer isso. Então quem acompanha esse preso que está em liberdade, quando eu falo liberdade fora do cárcere, né, quem acompanha ele é o serviço social, através do assistente social ali, do agente socioeducativo, né? Em Minas, por exemplo, na Polícia Penal de Minas Gerais tem um concurso específico para agente socioeducativo. Beleza? Então aqui, ó, nós vimos nesse bloco, esse é no próximo, a gente conseguiu ver nesse, porque é bem simples, você compreendeu, eu tenho certeza. Pena restritiva de direito, quando eu falo em PRD, a CTC ela é composta apenas pelo serviço social, fiscais do serviço social. Quando eu falo em PPL, quando eu falo em pena privativa de liberdade, a composição da CTC já é mais pesada, beleza? Quando eu falo em pena privativa de liberdade, cadê? Aqui, ó, pena privativa de liberdade, a composição da CTC, diretor que é o presidente, 2 chefes de equipe, psiquiatra, psicólogo e um assistente social. Beleza? Vai lá agora então tomar água, vou te liberar. E aí você volta no próximo bloco, a gente dando continuidade. Vai tranquilo, vem tranquilo na verdade, que a LEP ela é extensa, né? E eu trouxe de forma bem completa tudo para que você chegue preparado. Professor, nós conseguiremos exaurir todo e qualquer tipo de questão? Não, sempre frisia por aqui. Sempre trabalharemos todos os pontos que já foram mais cobrados, o que eu vi que é novidade, que pode ser cobrado, pode ser explorado em jurisprudência. Mas pode ser que venha alguma ali quando você estiver se deparando com questões, alguma coisa que você nunca viu. Mas é importante você analisar ali aquele cargo, certo? Porque as aulas são baseadas sempre em cargos voltados a carreiras policiais e carreiras jurídicas, com aprofundamento necessário. Carreiras jurídicas, delegado, beleza? Promotoria, alguns, juiz ali já depende das questões que a gente puxa, certo? Sempre para conseguir abarcar o máximo de conteúdo com qualidade para você. Aqui não será diferente. Então vem tranquilo, essas aulas serão, trabalharemos aí, eu acho que em 3 horas a gente consegue finalizar, então serão mais ou menos 6 blocos, né? É mais puxado um pouquinho, mas é necessário você exaurir todos, assista todos, porque você precisa ali conquistar as 8 questões ali na sua prova, caso venha aos moldes do edital anterior. Caso venha aos moldes do edital anterior, você tem que brocar. Beleza? Vai lá, volta no próximo bloco aí, a gente vai dar uma acelerada, agora que você já tá pegando ritmo, vamos dar uma acelerada a mais, aí vai ser, ó, passando o facão, artigo de jurisprudência e explicando pra você, beleza? Vai lá, te aguardo no próximo